Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Jardel. Vim trazer para vocês uma série de vídeos relacionados a temas na área de educação. E hoje nós vamos falar sobre a importância do reforço escolar para as crianças. Atualmente muitas são as crianças que estudam em um período determinado na escola, pela manhã ou à tarde, e chegam em casa, precisam resolver algumas atividades que foram passadas em sala de aula e alguns pais deveriam acompanhar e resolver as atividades junto com as crianças. Nós sabemos que em sua maioria não é bem assim e mesmo não sendo tão assim, os pais não conseguindo acompanhar, resolver as atividades com seus filhos, esse reforço ainda não é suficiente. Para alguns especialistas, é necessário que os pais prestem atenção na educação dos filhos, acompanhem a educação dos filhos, na resolução de atividades, mas ainda é insuficiente, né? E alguns especialistas também acabam por concluir. Bom, o primeiro fato que nós devemos considerar é que o professor do reforço escolar ele é uma força auxiliar. Ele não pode ser visto como alguém que substitui o professor de sala de aula. Pelo contrário, ele não pode ser tão ou muito importante, né, em relação ao professor de sala de aula. Porém, essa mesma força auxiliar, ela vem ajudar não só na resolução de atividades, né? O professor do reforço escolar ele precisa identificar quais são as dificuldades do aluno, em quais matérias o aluno tem mais dificuldades. Com o reforço escolar, a criança passa a ter acesso a mais horas de aprendizado. Tendo mais horas de aprendizado, a criança ela vai ter mais acesso, né, à matéria que ela sente mais dificuldades e com isso ela vai começar a acessar essas mesmas dificuldades, compreendendo os assuntos, identificando quais são os problemas a serem resolvidos. Além do fator que existe em relação à força auxiliar, nós podemos pontuar um outro fator que é a questão de uma outra linguagem, né? O aluno ele está habitualmente, né, condicionado a perceber o professor na sala de aula todos os dias, com os diversos assuntos, e quando ele vem para o reforço escolar, aqui ele deveria ter uma outra linguagem, né? Ele deveria perceber essa outra linguagem do professor do reforço escolar, até porque, como eu já havia falado, o professor do reforço escolar ele precisa identificar qual é a problemática do aluno e percebendo essa mesma linguagem, o aluno ele vai se perceber mais confortável, né? E vai conseguir poder falar sobre esses problemas em relação a algumas matérias. E o professor do reforço escolar vai ter mais tempo, né? Nem sempre o professor em sala de aula ele tem tempo para discorrer sobre o assunto, e aí o professor escolar é essa força auxiliar, essa outra linguagem que vem para ajudar o aluno nessa problemática. E o último fator que a gente pode identificar é a importância para a formação do aluno. O aluno ele apresenta as dificuldades, ele precisa resolver algumas atividades, né? Na resolução de atividades, ele tem essas dificuldades, precisa resolver essas dificuldades e, de uma certa forma, quando ele vem para o reforço escolar e ele tem aulas, né? Cada vez mais de reforço escolar sobre determinado assunto que ele ainda não conseguiu identificar, que ele ainda não conseguiu resolver sozinho. Aqui a gente pode pontuar que o reforço escolar ele é uma porta aberta para uma autonomia maior do aluno, né? Eu acredito que o reforço escolar ele tem que dar autonomia ao aluno para que ele resolva as suas atividades. E percebendo dessa forma, né, essa mesma autonomia, aqui o aluno ele vai ter mais chances e oportunidades de ter uma autonomia
na sua fase adulta, né? Ele vai conseguir resolver algumas coisas mais facilmente. Isso porque ele cessou várias e várias dificuldades que ele teve lá no seu ano escolar, no colegial. Talvez ele esteja agora na faculdade. E o reforço escolar, talvez ele possa influenciar na questão da autonomia. Digo isso porque nessa resolução de atividades, nessa identificação de dificuldades, o aluno ele vai ter um olhar mais perceptivo em relação não só a essas relações, mas a aquisição de escolhas, né? Não só para um contexto escolar, mas para a vida, né? E o reforço escolar ele vai dar autonomia ao aluno para que ele resolva suas próprias atividades. Bom, eu espero que essas explicações elas possam ajudar você que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo agora, professor, pai, algum responsável. Espero que esse vídeo possa te ajudar a entender qual a importância do reforço escolar e saber que aquilo que eu falei, a importância de uma outra linguagem e a importância da formação do aluno. Então eu fico aqui com essas dicas, e que sejam importantes para que a gente conheça mais, não só nós como professores, conhecer mais os nossos alunos, mas vocês pais responsáveis possam conhecer mais ainda a capacidade dos vossos filhos, aquilo que eles têm para dizer para vocês. Um obrigado a todos vocês que estão assistindo. Só isso.